Boa tarde, o meu nome é Hugo Cunha Lança e vou ser o vosso anfitrião nesta viagem pelo maravilhoso mundo do direito comercial. Hoje convoco a questão dos princípios de direito, ou, mais especificamente, os princípios de direito comercial. Pergunta-me aquele que terá a generosidade e a paciência para assistir a estes pequenos vídeos, porquê os princípios? E a resposta é porque os princípios estabelecem as bases para a criação, para a interpretação e para a aplicação do direito. De um direito mais justo, que parte da lei, mas não se cinge à norma. É assim que eu interpreto o direito, numa dinâmica entre a norma e a justiça na procura das melhores soluções. As enunciações normativas de que falava Miguel Real, porque é isto que são os princípios. São balizas para o hermeneuta do direito, são os valores pelos quais se deve interpretar o direito. Procurei construir um conjunto de princípios. Não que os princípios sejam construídos pelo intérprete. O intérprete limita-se a reconhecer porque estes surgem antes da norma e o papel do intérprete é esse mesmo. Ir indagar sobre quais os princípios que regulam um determinado ramo de direito. E entendi que 8 princípios eram pertinentes a evocar. O princípio da boa-fé, o princípio da ordem pública, o princípio da liberdade de iniciativa económica, o princípio da proteção do consumidor, da liberdade de forma, o pacta sunt servanda, o princípio res sic stantibus e, deixei para o fim, a responsabilidade social das empresas, que é também, da minha ótica, um princípio fundamental do direito comercial. Começo pelo princípio da boa-fé. O princípio da boa-fé que nos surge aqui ilustrado pelo juramento dos Horácios. Estes irmãos que perante o seu pai provam e juram a sua lealdade e que partem para uma guerra, não obstante o dilema moral, porquanto do outro lado da barricada vão estar pessoas com quem eles têm laços familiares, laços pessoais, fortes laços pessoais. E faço a metáfora, trago esta analogia para a nossa conversa, porque o princípio da boa-fé exige esta lealdade por parte dos intervenientes, quer naquelas que são as suas obrigações principais, quer naquelas que são as suas obrigações secundárias, tendo por denominador comum um princípio ético que inspira toda a ordem jurídica e que tem também de inspirar o princípio dos negócios. Um segundo princípio é o princípio da boa-fé, o princípio da ordem, um outro princípio é o princípio da ordem pública e dos bons costumes. O que é isto do princípio da ordem pública e dos bons costumes? Se quiserem, encontramos-lo na obrigatoriedade de existir uma deontologia profissional para o comércio e para os comerciantes. Porque há determinados princípios, nomeadamente de ordem pública, que refletem princípios fundamentais, ainda que no direito privado, que o Estado e a sociedade deve respeitar. E também no direito comercial estes princípios devem estar sempre presentes. Um terceiro princípio é o princípio da liberdade económica, liberdade de iniciativa económica. Não sou daqueles que olho para o mercado como um ômega de tudo. Agora, no espaço cultural e jurídico em que nos movimentamos,
existe o princípio da iniciativa económica, da liberdade privada de iniciativa económica. Entende-se que a concorrência, a criatividade, que muitas vezes surge alicerçada na concorrência, é absolutamente crucial. Falar no princípio da liberdade de iniciativa económica é defender não exclusivo da iniciativa económica privada, mas que a iniciativa económica privada faz parte do mundo da economia, faz parte do mundo dos negócios. E, quiçá, numa época como a nossa, que alguns chamam da sociedade de consumo, da sociedade consumista, e que eu muitas vezes chamo da sociedade do supérfluo, no sentido em que muitas das empresas, muito do emprego criado, muita da riqueza produzida, tem por base atividades que não são essenciais à convivência humana, que são supérfluas, mas que hoje se tornaram essencial exatamente pela riqueza que são aptas para produzir. O princípio da celeridade e simplicidade de forma, o princípio da consensualidade, se preferirem, não é, como vários dos outros princípios que aqui estou a evocar, uma especificidade do direito comercial. Mas no direito comercial, a celeridade de forma, o pouco formalismo ou os menos formalismos têm secularmente sido uma das suas características. Até se quiserem, é um princípio que está mais ligado à tradição do que ligado ao momento coevo, porque é preciso algum cuidado com a simplicidade. Porque a simplicidade tem as suas névoas. Pensemos numa coisa. O tema da prova. Se amanhã for necessário, e continuando a analogia com a pintura que vos trago, se amanhã dizia for necessário enfrentar as tormentas de um processo judicial, porque há um qualquer litígio entre empresários ou entre um empresário e os seus clientes ou os seus fornecedores, é bom que este tenha meios de prova que lhe permitam depois alegar e provar em tribunal aquilo que é a sua narrativa, aquilo que é o seu direito ou aquilo que ele alega ser o seu direito. Outro princípio tradicional do direito civil é o pacta sunt servanda, ou seja, esta obrigatoriedade que tem uma origem medieval, que todos nós conhecemos, que prescreve que os pactos devem ser cumpridos, ou pontualmente cumpridos, no sentido que todas as cláusulas de um contrato devem ser cumpridas e que o contrato é a lei entre as partes. Agora, como tudo na vida no direito, nada é absoluto. E depois, aquilo que é o texto do contrato tem que ser densificado pelo confronto com outros valores, outros princípios, para averiguar se aquele contrato efetivamente não incorre em vício. O quadro é um miró em que tem como título um homem e uma mulher sobre uma pilha de esterco. E recordei este quadro e trago para aqui, para o nosso monólogo, exatamente porque muitas vezes o texto do contrato assenta, lamentavelmente, um monte de esterco e, como tal, por isso mesmo não será obrigatório o seu cumprimento, quando, repito, outros valores jurídicos atacam aquelas cláusulas. A liberdade contratual não é um valor absoluto, está limitada por a lei. Um outro princípio é o princípio da proteção do consumidor. Proteger o consumidor não é infantilizar o consumidor, não é alegar que o consumidor não tem capacidade para se proteger a si próprio. Não. Convocar a questão da proteção do consumidor no direito em geral,
e especificamente no direito comercial em particular, é recordar aquilo que é igualdade, aquilo que aprendemos com a filosofia grega clássica da igualdade. Igualdade não é tratar tudo de igual forma, é tratar igual aquilo que é igual, tratar de forma desigual aquilo que é desigual. E na relação entre empresários e comerciantes, muitas vezes, as mais das vezes, a pessoa, o cidadão, o cliente, não está em pé de igualdade com o empresário. Sobretudo numa altura em que nós assistimos a uma maior complexidade no mundo dos negócios, em que a publicidade é cada vez mais invasiva, apelando não ao nosso racional, mas ao nosso irracional, a miúdo, por meios ilícitos, como a iliteracia económica existe e muitas vezes expõe o consumidor a perigos e riscos para os quais não está habilitado a responder. Um outro princípio é o princípio do rebus sic stantibus, a teoria da inversão ou o primado da revisão dos contratos, que determina que sempre que surjam alterações às circunstâncias que dominaram a vontade das partes, a quando a celebração de um contrato, este deve ser reescrito de acordo com aquela que é a nova realidade. Nada disto é novo. Há anos que este princípio está inscrito no ordenamento jurídico português. Perceba-se que quando tudo muda, nós não podemos insistir em querer ficar no mesmo sítio. Convocar este princípio é alertar, é recordar que quando mudam as alterações, as circunstâncias que estiveram na base, na elaboração de um determinado contrato, este pode e deve ser revisto. Finalmente, a responsabilidade social das empresas. Eu sou daquelas pessoas que, quando me perguntam qual é a função do direito comercial, entendo que uma das mais nobres funções do direito comercial é permitir a ética nos negócios. Convocar a temática da responsabilidade social das empresas é recordar dois ou três aspectos. Desde logo, esta tendência do capitalismo, tal como Saturno de Goya ilustra, para se devorar a si mesmo. A ânsia do lucro máximo no menor tempo possível é, infelizmente, uma marca do capitalismo mais recente que, demasiadas vezes, leu Maquiavel e não olha a meios para atingir os seus fins, que é a maior quantidade de lucro possível. Convocar a função social das empresas, dizer que as empresas têm uma responsabilidade social, é recordar a função social da propriedade, que não se pode esgotar no interesse egoísta e exclusivo do proprietário. Mas, como eu interpreto a temática da responsabilidade social, não se esgota numa exigência para com a comunidade, para com os fornecedores, para com os funcionários, para com os empregados, não há que ter medo das expressões. A forma como interpreta a responsabilidade social das empresas é como um mecanismo de gestão indispensável para aumentar a rentabilidade, a produtividade das empresas. Falar em responsabilidade social também é dizer aos empresários que, se eu respeitar um conjunto de princípios a médio e longo prazos, a minha organização vai estar mais apta para
obter mais e melhores lucros. A responsabilidade social das empresas não é um luxo que as grandes empresas podem ter. A responsabilidade social das empresas é muitas vezes a razão pela qual uma empresa nasceu pequena, cresceu e tornou-se numa grande empresa. Para aqueles que assistiram pacientemente às minhas palavras, resta-me despedir e marcar um encontro até qualquer um destes dias. Foi um gosto. Até breve.